Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No vídeo de hoje, vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 7ª lição da nossa revista de jovem, que tem como título: Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Aquele que segue a Cristo vive uma vida de fidelidade em Cristo Jesus. Tem que estar pautado naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Lembrando que o título dessa nossa revista é Imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Então nós somos discípulos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. O discípulo imita o seu mestre. E hoje vamos falar sobre a questão da fidelidade, do compromisso, da responsabilidade que a caminhada cristã nos exige. Nós temos que ser diferentes. Jesus pregava com entendimento, com graça, com sabedoria. Jesus em tudo foi obediente a Deus. Aquilo que Deus havia determinado, Jesus cumpriu na sua íntegra. Os apóstolos imitaram Jesus e nós, como discípulos, temos que imitar também aquilo que Jesus ensinou, viveu e deixou escrito para que os seus discípulos também sigam, preguem, viva aquilo que ele ensinou. O nosso texto bíblico em classe está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 3 ao 6. Vamos ler do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Nos dá uma compreensão melhor, né? Diz assim: Paulo, escrevendo a Timóteo, nessa época Paulo estava preso. Essa foi, se não uma das suas últimas epístolas a ser escrita. Paulo estava preso e escreveu a Timóteo. E ele começa dizendo assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O apóstolo Paulo ensinando, instruindo Timóteo, dizendo que ninguém que se alistou se embaraça, perde o foco, perde o objetivo, olha para o lado, desiste. Tem um alvo e para atingir esse alvo existem etapas, processos que precisam cumprir-se durante a caminhada para atingir, para estar preparado, para ter foco, objetivo de alcançar o alvo desejado. E nós, como imitadores de Cristo, temos que seguir o exemplo do que o apóstolo Paulo vem falar, vem ensinar para Timóteo. O nosso texto principal, o nosso texto áureo, está em 2 Timóteo, aqui capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. O apóstolo Paulo vem usar o exemplo do soldado, do atleta e do agricultor. Dá nos exemplos
de como devemos viver, agir na nossa caminhada cristã. Nós somos discípulos de Cristo. Discípulos imita o seu mestre. E hoje, quem segue a Cristo vive uma vida de fidelidade. Não esqueça de seguir o nosso canal se você ainda não nos segue. Deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho de notificações para sempre que estivermos postando um vídeo, você receber as notificações. Ok? Vamos lá. Então o apóstolo Paulo vem usar a analogia do soldado, do atleta e do agricultor, nos dando exemplo, nos ensinando a maneira de vivermos, de agirmos a nossa caminhada cristã. Discípulos, imita o seu mestre. Ao escrever a sua última carta, o apóstolo Paulo estava preso, para Timóteo, Paulo os oferece uma série de orientações para refletirmos a respeito da exigência de uma vida de fidelidade a Deus. Uma série de exigências, de pré-requisitos fundamentais de quem quer seguir a Cristo. Durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, nem sempre será de maravilhas. Existem momentos difíceis. Existem momentos que dá vontade de chutar o balde. Mas Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém que se alistou para a guerra se embaraça, olha para trás, desiste. Mas ele cumpre, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem um alvo a ser atingido. Então ele não vai usar distrações, porque ele pode ser alvejado. Vamos aprender, refletir sobre essa responsabilidade, essa fidelidade na nossa caminhada cristã. Fiel como um soldado. Fidelidade como um foco de vida. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo, seu jovem amigo e discípulo Timóteo, Paulo incentiva a este viver em fidelidade. Como um soldado alistado que deve dedicar-se exclusivamente às questões militares. Tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta, tem uma responsabilidade. Tenho que ser fiel àquilo que me foi confiado. Aquilo que foi depositado em minhas mãos para fazer. Eu tenho que ser fiel, cumprir. Ter foco. Paulo constrói uma analogia e diz a seus discípulos, e diz a seu discípulo Timóteo, que um soldado não pode estar na guerra pensando em detalhes, sem foco, sem objetivo. Da mesma forma, nós cristãos, verdadeiros em Cristo, não podemos ter a mente dividida em dois pensamentos. Se eu vou, se eu não vou. Se eu fico, se eu não fico. Se eu faço, se eu não faço. Se eu me comprometo, se eu não me comprometo. Meta. Foco. Disposição. Compromisso. Fidelidade ao seu Senhor que o chamou, que o alistou, que o preparou. Fidelidade. Não pode ter um coração instável. É impossível servir a Deus
e ao mundo, às forças do inimigo. Nós vemos pessoas que muitas vezes não têm metas, não têm propósito, não têm uma visão do reino e nem consegue ficar no mundo porque tem a consciência de que está errado, nem consegue se entregar totalmente aos prazeres mundanos, porque a consciência, o Espírito Santo, uma vez que essa pessoa teve um encontro com Deus, a semente foi plantada e ela sabe que ela não está no ambiente que deveria estar. Então nem ela se entrega totalmente ao mundo, mas quando está na igreja, não se entrega totalmente a Deus, porque o coração, os pensamentos estão lá fora. Então essa pessoa leva a vida sem agradar um e nem agradar o outro. Fica sempre no meio, colcheando em dois pensamentos. E a vida passa, o tempo passa. E essa pessoa vive uma vida vazia, rasa, sem propósito, sem objetivos. Não consegue se decidir e perde o foco. Não tem objetivos, não tem metas, não tem ambições de ser o melhor naquilo que Deus chamou, para a glória de Deus. Precisamos ser pessoas de vidas transformadas por meio da operação do Espírito Santo em nossa mente. Se na guerra dos sentidos não tiverem cativos aquele ambiente, a derrota pode ser vexatória. A gente não pode ficar entre dois pensamentos. Hoje eu sou, hoje eu não sou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje dá, amanhã não dá. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Vamos ter fidelidade ao chamado que Deus nos confiou, aos talentos que Deus nos entregou. Vamos em frente. Devemos ser fiel em meio aos sofrimentos. A vida cristã tem seus percalços. Paulo convida Timóteo a ser resiliente, a se adaptar em momentos, em circunstâncias difíceis, porque temos em nossa vida momentos difíceis. Paulo estava preso com forte expectativa da sua morte. O Império Romano massacrando os cristãos, falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daquelas jovens igrejas. Diante desse quadro, a oração de Paulo por Timóteo é para fortalecimento, para que ele seja fortalecido, encorajado, para que ele seja fiel em tempo de bonança, como também em tempo de dificuldade. Ser fiel em tempo de bonança e em tempo de dificuldade. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim? Paulo usa o seu próprio exemplo, assim como ele usou de Cristo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos também, para também ensinarem a outros. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, que foi alistado, perde o foco, se embaraça com os negócios desta vida. Então tem momentos de dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso. No entanto, ele não usou o seu estado momentâneo, porque ele tinha um propósito, tinha um alvo. Não são cadeias humanas que tirou a alegria do coração de Paulo, porque a alegria de Paulo não estava nas coisas terrenas, estava em Deus, no céu.
E ele instrui Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como um obreiro, como um discípulo, como um soldado, que maneja a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Esmera-te, dedique-se no conhecimento da palavra de Deus. Como um bom soldado que tem foco, tem meta, que não perde a esperança, que não olha para trás, porque tem um alvo a alcançar. Tem um alvo a alcançar. Mas manter a integridade em tempos de adversidade, servir a Deus em tempo de adversidade, é difícil. É difícil. Servir a Deus não é um convite a um passeio. Não é assim. Mas é uma convocação para uma guerra. Paulo vem dizer: ninguém que foi alistado se embaraça nos negócios desta vida. Cristo Jesus é o comandante na linha de frente. Ele é o nosso general. Nós não estamos sozinhos. Mas é preciso sermos responsáveis. Não perdermos o foco. Não olharmos para o lado, como fez Adão e Eva. Tirar os olhos de Deus e colocar o ouvido em uma voz estranha. Perdeu o foco. Tirou os olhos do alvo. E as consequências vieram. Fiel como um soldado, a fidelidade como um foco de vida. Fiel como um soldado. Fiel em meio aos sofrimentos. Fiel como um soldado, vivendo em fidelidade para agradar a Deus. A finalidade da fidelidade exigida nos leva a ser sinceros diante de Deus, com o objetivo de agradar sempre e honrar ao Senhor. Não devemos lutar por nossos próprios interesses ou em busca de honra própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do Mestre, do Rei da Glória. Nós imitamos o nosso Mestre. Sofre aflições, nós passamos por tribulações, por dificuldades, por dor, por momentos de tristeza. Passamos, sim. Paulo vai dizer: aceite as dificuldades, privações e perigos com o espírito submisso, como parte de uma tarefa de um soldado de Cristo. O soldado no campo de batalha, ele tem momentos difíceis, de escassez, de saber viver, sobreviver com pouco, mas ele não perde a direção, porque se ele olhar para o lado, ele pode ser alvejado. Ele tem um propósito, uma meta, um objetivo, um foco específico, um alvo a ser alcançado. Quando o indivíduo se torna soldado, ele é separado da sociedade, com a qual esteve familiarizado por toda a vida. Ele agora é um soldado de Cristo. Já, como vai dizer o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Alvo, propósito, direção, meta a ser alcançado. Fiel como um atleta. Fiel como um atleta. Servir a Deus não é um convite a passeio. Não é um convite a passeio. O apóstolo Paulo compara a trajetória também cristã com a vida de um atleta. Tem que ter dedicação. O atleta tem que ser dedicado nos seus treinamentos. Abnegação, austeridade, seriedade são pré-requisitos para alcançar a vitória, para se preparar para lutar pela vitória. São qualidades como estas que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nossa vida espiritual num patamar diferente. E não vos conformeis com este mundo. Separados, escolhidos para a guerra. O soldado está na linha de frente. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, está lá as armaduras espirituais do soldado de Cristo. Então ele está preparado, equiparado. Não pode olhar para os lados, perder o foco. Nós somos discípulos de Cristo. Devemos reconhecer que a vida é muito curta para perdermos tempo com inutilidades, com distrações. O que é que está nos tirando do propósito de Deus? O que é que ainda é empecilho em nossa vida para mantermos o foco? Se existe alguma sujeira que precisa ser varrida para fora de nós, precisamos fazer isso hoje. Porque quando estamos no campo de batalha, não pode haver distrações. Não pode haver dúvidas. Porque estamos em guerra. Se alguém também milita, vai dizer o apóstolo, não é coroado se não militar legitimamente. Tem que ser legitimamente preparado, treinado, equipado. Tem que ter foco. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Não pode ser um trapaceiro, um enganador. Não vai vencer. É a preparação para a competição que está em discussão e não a competição em si. Nós precisamos estar preparados para a competição. Não se vai para uma competição despreparado, porque vai ser derrotado. E soldado de Cristo é vencedor. Se prepara, se equipara, se instrui, se dedica, se esmera. Não perde o foco. Como soldado, precisamos deixar tudo como um único objetivo, alcançar a vitória. Fiel também com um agricultor, o apóstolo Paulo vai usar essa analogia também, como um soldado, como um atleta e como um agricultor. Viver junto de Deus é maravilhoso, glória a Deus. Entretanto, isto não implica em uma vida de facilidades e despreocupações.
Não existe isto, não. Jesus diz que quem não deixar pai e mãe, irmão, irmã, não é digno dele. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar a sua cruz, para me seguir, não é digno de mim. Quem deixar a sua cruz, quem desistir, quem olhar para trás, não é digno de mim. Jesus vai dizer lá em João, Evangelho escrito por João, capítulo 15, que se a vara não estiver presa na figueira, será arrancada, lançada fora e jogada ao fogo. Porque quem está nele dá fruto, produz, multiplica, traz resultados. Foco, propósito. Viver junto de Deus é maravilhoso, entretanto, isto não implica em uma vida de facilidades e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. Para o preguiçoso, isso é péssimo. Para quem deseja um compromisso sincero com Deus, sempre será um enorme privilégio. Jesus é o nosso padrão. Nós somos discípulos e discípulos imitam o seu mestre. Assim como Jesus se dedicou de modo irrestrito à sua missão, também devemos nos lançar em um esforço pessoal para cumprir as ordenanças do mestre. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 6 vai dizer: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Os preguiçosos ficarão de fora. Jesus vai dizer. Nós somos discípulos de Cristo. Ninguém que está alistado no exército do Senhor se embaraça com os negócios desta vida. Vamos gravar este versículo em nosso coração. Se embaraça com os negócios desta vida. Devemos nos lançar em um esforço pessoal para cumprir as ordenanças do Mestre. Hoje testemunhamos muitas pessoas buscarem um cristianismo descartável. Pessoas sem compromisso, gente que se reconhece como um consumidor de um produto e exige um tratamento de primeira classe na igreja. O cristianismo se tornou um produto? Se não me agradar o que eu estou ouvindo, eu rejeito. Se me confrontar, eu não aceito. Se vim de encontro às minhas vontades, eu não aceito. Virou um produto. Eu só ouço aquilo que massageia o meu ego. É assim que somos imitadores de Cristo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender quando estamos errados, nos corrigir, nos mostrar a direção certa e nos instruir em justiça. Não é de qualquer maneira. O Evangelho é salvação, é o reino de Deus pregado a nós. Não podemos perder o foco, a direção, o propósito, né? Jamais. Estas pessoas são incapazes de servir ao próximo, nunca cooperam de forma direta, onde congregam e acreditam que pode pagar para que outros trabalhem por elas. Não tem responsabilidade, não tem compromisso, não querem se envolver. No reino de Deus, Provérbios vai dizer, vai ter com as formigas, ó preguiçoso.
Deus nos deu talentos para multiplicarmos os talentos que Deus nos deu, porque um dia teremos que prestar contas, devolver os talentos que Ele nos confiou. Precisamos refletir, né? É urgente uma mudança de paradigma e uma transformação que lembre a todos de que nada mais somos do que empregados, mordomos do Senhor Jesus Cristo, administradores, despenseiros, aquilo que Deus nos confiou. O árduo trabalho no reino de Deus. Sim, o árduo trabalho no reino de Deus. Exige-se responsabilidade daqueles que foram chamados pelo Senhor. Pedro negou o Senhor, mas Pedro sabia que ele tinha um chamado, que Jesus chamou Pedro. Jesus não apontou as falhas, porque temos momentos de dificuldades em nossa caminhada. O que é que Jesus diz a Pedro? Tu me amas? Tu gosta de mim, Simão? Cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, ensina a palavra. Ele vai dizer, apóstolo Paulo vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós estamos falando de discípulo. Discípulo imita o seu mestre. Discípulo imita o seu mestre. Uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. O que é isso? Conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que um plantio. O agricultor lança a pequena semente na terra seca antes que a chuva caia. Ele confia, ele tem fé. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a sua plantação crescer acontecerá. Ele acredita. É o tempo da plantação. Ele vai lá e planta, confiando que a chuva vai descer para molhar a terra. Ele acredita. Fé, confiança. Devemos viver uma completa entrega nas mãos do Senhor, sempre confiando que Ele fará o melhor para nossas vidas. Nesta sociedade materialista como a nossa, sugerir que as pessoas vivam pela fé é um grande desafio. É um grande desafio. Se quisermos colher o fruto diferente, o tempo de plantar é agora. O tempo de plantar é agora. Lançar a semente, evangelizar, testemunhar, pregar, viver, ser luz, ser sal, equilibrar, ser diferente, brilhar, ser exemplo. Ninguém que foi chamado se embaraça mais com as coisas dessa vida. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Estes são os discípulos de Cristo, regenerados, transformados. Estes são os discípulos de Cristo.
sempre haverá uma recompensa pela dedicação no reino de Deus. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações, mesmo sabendo que não merecemos nada. Ele nos ama e generosamente nos abençoa. O apóstolo Paulo vai usar as analogias, quer seja sob a expectativa do soldado em obter a vitória final, quer seja a visão do atleta em receber a coroa ou a esperança do agricultor em fazer a sua colheita. Cada um se submete à disciplina, à labuta, por causa da glória, da conquista que receberá no final. Paulo deseja a Timóteo que ele entenda em que ele está insistindo. Considera o que digo, vai dizer Paulo a Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esforça-te, tem bom ânimo, dedica, esmera, seja diferente, faça a diferença, brilhe para a glória de Deus, destaque-se para a glória de Deus, não seja nivelado por baixo. Jesus nos chamou para fazer a diferença nesta nossa sociedade. Às vezes perguntamos por que eu vi um mundo nesta geração tão corrompida, porque é nesta geração que Deus nos trouxe para fazer a diferença. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.